Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. E aí, pessoal? E aí? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Quero aqui compartilhar com vocês aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma pelos caminhos da justiça. Guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Bom dia, Hanna. Bom dia. Bom dia, Davi. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. É um salmo pequeno, é um salmo bem curto, mas é um salmo muito poderoso. Por quê? Porque ele fala do cuidado de Deus para com o homem, daqueles que estão conectados a ele. Opa, voltou. Troquei aqui a internet, vai dar certo agora. É um salmo pequeno, mas é um salmo muito poderoso. Está na nossa vida. E aqui diz a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que vamos comer, o que vamos vestir. E isso gera em nós uma ansiedade muito grande. Precisamos então voltar a essa palavra, ler essa palavra e guardar no nosso coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará a você o alimento, não faltará a você a paz em meio às tribulações, não faltará o cuidado dele para com você, não faltará. Ok? E eu preciso resgatar essa palavra. Por isso que é importante a leitura diária da palavra. Porque a palavra, ela me alimenta, ela me fortalece. Deus fala comigo através da palavra. O Espírito Santo vai ministrando ao meu coração. Filho, tenha calma, não fique ansioso. Você é cuidado, você nada terá falta. A palavra do Senhor nos diz que Ele suprirá de nós todas as nossas necessidades, sejam quais elas forem. E aqui ele coloca no versículo 2, o salmista: deitar-me faz em verdes pastos. Quando você segue a voz do Senhor, quando você segue a voz do pastor, ele te guia para pastos verdejantes. O que é isso? O lugar ideal para que uma ovelha esteja, em pastos verdejantes, onde tem alimento,
onde tem conforto. O Senhor é o nosso conforto, Ele conforta o nosso coração, Ele conforta a nossa mente. Ele traz paz em meio ao caos. Então Ele conduz, mas é necessário que eu esteja o quê? Ouvindo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais eu escuto das coisas de Deus, quanto mais me alimento das coisas de Deus, da palavra, quanto mais eu escuto, eu me fortaleço. Aí eu pergunto para você, o que você tem ouvido? O que você tem escutado? O que você tem gastado ou investido o seu tempo? Com que coisas? Com que coisas você tem investido o seu tempo? Eu, até o ano 2000, eu era viciado em novela. Então, desde pequeno assistia novela, acompanhava a novela do início ao fim. E um dia eu pensei, Senhor, quanto tempo eu tenho desperdiçado? Quanto tempo eu tenho desperdiçado assistindo algo que pode estar instalando? Pode não, que estavam instalando drives na minha cabeça de coisas ruins. Quando eu era adolescente, eu assistia Malhação, e aí a gente ficava ali pensando nos relacionamentos, nas coisas que aqueles adolescentes faziam, e qual é a tendência? Eu querer fazer igual. Então, qual é a vantagem de eu ficar me alimentando de qualquer coisa? Pensa comigo numa comida, né? Você tem uma sua dieta normal e aí você começa a comer comidas muito gordurosas. Olha, no mesmo instante, dentro de minutos, você vai ter muita dor de barriga. Então, a Bíblia diz, olha só que interessante, que os olhos são as janelas da alma. O que você tem olhado? O que você tem visto? O que você tem alimentado a sua mente? Com que coisas? Você tem alimentado a sua mente com a palavra? Você tem alimentado a sua mente com louvores que enaltecem a majestade do Senhor? Eu posso escutar música secular, posso, mas eu prefiro escutar músicas que me levem à presença do Senhor. Eu prefiro ler coisas que me fazem meditar nas coisas do Senhor. O que você tem ouvido? Como você tem alimentado a sua alma? Quais alimentos você tem dado para a sua alma? E eu quero dizer que quando nós somos guiados pelo pastor, aqui do Salmo 23, nós somos guiados a pastos verdejantes. Então, a prosperidade, o que é prosperidade? É você crescer. Você se torna próspero quando você está conectado a Deus, conectado à fonte, porque Ele é a fonte de toda a prosperidade. Ele criou esse universo maravilhoso para nós, Ele foi criando ao longo dos dias, dos 6 dias ali, e no último dia Ele criou o homem, que somos nós, a primícia da sua criação. Então, queridos, a gente precisa se voltar. Estamos num tempo que nós precisamos nos voltar para a palavra, nos voltarmos para Deus. É um momento em que nós temos que estar conectados em Deus. É um momento que nós precisamos buscar a presença de Deus como nunca antes. O Senhor deseja um avivamento, derramar um avivamento sobre nossa nação, sobre nossas vidas, mas muitas vezes a gente fica esperando que o avivamento comece em outras pessoas, em outras igrejas, em outras cidades. Não, o avivamento tem que começar de mim. O avivamento tem que começar de mim. O avivamento tem que partir de mim. E isso tem muito a ver com o que eu tenho me alimentado, com o que eu tenho colocado para dentro de mim. Se eu gasto muito tempo assistindo novela, se eu gasto tempo assistindo seriado, Netflix, se eu gasto muito tempo fazendo essas coisas que
não me acrescentam, né? Me deixam ali no ócio, mas eu quero te convidar a ser produtivo. A Bíblia fala para a gente remir o tempo. E ser produtivo é você extrair o máximo que você pode. Hoje de manhã eu estava lendo e eu estava pensando, como eu posso ser produtivo hoje? Uma forma de ser produtivo é eu compartilhar aqui um pouco do Salmo 23 com vocês. E aqui no versículo 3 diz, refrigera a minha alma. Então quando as ovelhas deitam na erva, né, para alimento, e é um momento também que o pastor da ovelha, ele pega o azeite e passa nas feridas da ovelha. Então, quando a Bíblia fala que eu refrigera a minha alma, o Espírito Santo ele tem um poder muito grande de trazer paz para nós. Isso eu digo por quê? Porque há 11 anos, meu filho foi acometido de câncer. Ele tinha 1 ano de idade. E a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente levou ele no neurologista porque ele estava parou de caminhar, parou de andar e mal estava conseguindo engatear. E aí o que acontece? Nós procuramos um neurologista pensando que era algum problema neurológico. E aí nada, descobri 1 mês sem descobrir, ele vinha só piorando, só piorando, só piorando. E aí chegou um momento que os olhos dele começaram a ficar assim, ó. Como se fosse uma bolinha de ping-pong, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu falei, meu Deus, está piorando. Nesse primeiro momento, quando a gente passa por uma luta, por uma prova, a gente perde o chão. Eu confesso a vocês, eu perdi o chão, fiquei com muito medo. Meu Deus, o que é isso? Meu filho de 1 ano, um filho tão esperado. Eu tive muita dificuldade para ter o Davi. E aí acontece isso. Mas olha só, e aí a minha esposa tem uma prima que é médica e falou, olha, tem uma amiga minha que ela é médica, neurologista, neuropediatra, vai lá na clínica dela. Quando a gente entrou na sala dessa médica e ela viu os olhos do Davi assim, ela falou, meu Deus, opsoclonos mioclonos. Ela tinha acabado de escrever um livro sobre uma síndrome muito rara que um tipo de câncer chamado neuroblastoma, ele ocasiona na criança, principalmente em criança. E o Davi estava trêmulo e os olhos ficavam assim, ele tinha convulsões, uma coisa horrível. E aí, a gente perdeu o chão. Mas no decorrer daquele processo, então a gente começou o tratamento, né? Ela falou, olha, seu filho provavelmente tem um tumor, e vou encaminhar para vocês, para internar, urgente, e vocês vão ter que procurar um oncopediatra. Procuramos, iniciamos o tratamento, foi 1 ano de tratamento. E no início de toda a luta, realmente vem aquela dor muito grande. Aquela dor vem machucando a gente, arrebentando a gente. Só que, no decorrer do caminho, aconteceu isso aqui no versículo 3 do Salmo 23, refrigera a minha alma. Deus foi consolando, foi confortando meu coração. Meu coração foi se enchendo de confiança. Meu coração foi se enchendo de força. Pessoas vinham orar na minha casa, irmã Luísa, pastor Jairo, pastor Lorival também foi. E pessoas, igrejas foram sendo levantadas em Brasília para orar pelo meu filho. E eu fui pegando aquela energia, irmãos, canalizando. E aquilo foi me consolando, foi me fortalecendo. E a gente passava pelas químios, passava pelos desafios, até que chegou um momento ápice, foi em dezembro. Nós começamos o tratamento em janeiro. Em dezembro de 2010, ele tirou um tumor. Em janeiro de 2011. Aí nós descobrimos em dezembro de 2010 que ele tinha um outro tumor aqui no peito. E aí, em janeiro de 2011, nós começamos o tratamento. E em dezembro, foi um ápice daquela situação. Ele passou por uma
febre enorme, e pelo protocolo da quimioterapia, a gente tinha que interná-lo imediatamente para ele tomar antibiótico. E aí nós internamos o Davi várias vezes no decorrer do ano. As sessões de quimioterapia eram 2 vezes por mês. A cada 15 dias a gente ficava 7 dias dentro da UTI. Então eu passava em média de 15 a 25 dias dentro da UTI. Porque quando ele saía de uma semana dessa de internação e tinha febre, a gente tinha que retornar para a UTI para ele tomar antibiótico por mais 7 dias. Então ele não ficava tomando químio nesses dias, ele tomava só antibiótico, no mínimo 7 dias. Teve vezes que a gente ficou 9 dias tomando antibiótico. Então passamos quase 30 dias dentro da UTI. E aí, meus queridos, em dezembro foi um ápice. Ele teve uma febre enorme, dia 25 de dezembro. E aí minha esposa me chamou, 3h30 da manhã, falou assim: Júnior, já tem meia hora que eu estou monitorando a febre do Davi, está só aumentando, já chegou a 39,9. Se a gente não levar para o hospital, ele vai começar a convulsionar. Então, queridos, nesse momento, não sei de onde vem aquela força que durante o ano todo eu fui sendo consolado, né? Fui sendo consolado pelo Senhor. E aí eu falei: nós não vamos ligar para a médica, nós vamos fazer uma oração. Eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que transforma, eu creio no Deus do impossível. Eu passei a minha vida toda escutando as coisas que Deus fez. Agora nós precisamos viver o milagre dele na nossa vida. E eu peguei na mão da Cíntia, oramos uma hora seguida. E quando a gente terminou de orar, em volta do Davi, a sensação que eu tive foi essa, que parecia que tinha derramado um copo d'água em volta dele. E eu passava a mão e falava assim: nossa, está muito molhado. E aí a gente foi medir a temperatura, aferir a temperatura do Davi, e ele já não estava mais com febre. E aquela atitude minha foi de fé. Por quê? Porque se eu não tivesse levado... A febre é tão complicada, porque a febre é sinônimo de infecção. Quando você faz quimioterapia, a sua imunidade abaixa. Muito, muito, muito. Uma gripe pode te matar. Então, a gente não saía com o Davi. E aí, se eu não levasse o Davi, dentro de 10 dias ele poderia vir a óbito por causa dessa infecção. Mas aí nós acreditamos em Deus. Eu lembrei de Marcos capítulo 16, quando a Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus disse: em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa palavra veio muito forte na minha vida. Essa palavra veio muito forte. E aí eu coloquei a mão na cabeça dele e nós oramos ali, eu de mão dada com a Cíntia, e orando, e nós clamamos ao Senhor, e eu fiz uma oração de entrega. Fala: Senhor, te confesso que eu não aguento mais essa situação. Não aguento mais. Então eu entrego meu filho nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Se for para levar, o Senhor leve. Eu fiz essa oração. A oração da entrega. Eu entreguei meu filho, Davi, nas mãos de Deus. Mas aí, o versículo 3 aqui do Salmo 23 fala: refrigera minha alma. Eu falei: Senhor, eu aceitei passar por esse processo. Se o Senhor quiser levar meu filho, eu aceito também. E aí eu entreguei o Davi nas mãos do Senhor. E eu falei também nessa oração: Deus, mas já que o Senhor me deu esse filho, que eu tive com tanta dificuldade, com tanta garra, com tanta persistência, eu quase estéril, a Cíntia com problemas no útero, e o Senhor nos deu mesmo assim, fez um milagre. O milagre aconteceu novamente, porque Deus abaixou a febre dele, e meu filho, esse mês de julho, completa 12 anos de idade. Isso faz 11 anos. A Carla entrou aqui, a Carla acompanhou isso de perto lá no meu trabalho, na Caixa Econômica. Alguns colegas acompanharam a minha saga, né, de quimioterapia do Davi. E eu quero dizer para vocês que quando a gente entrega nas mãos do Senhor e a gente confia nas mãos de Deus, a gente sente um refrigério muito grande. É por isso que é necessário que a gente esteja conectado em Deus.
que a gente esteja ligado na fonte. Eu não estou falando de religião, não estou falando de nada, eu estou falando de viver um estilo de vida que te leva a ser próspero em todas as áreas da sua vida, que te leva à prosperidade no seu casamento. Como eu disse inicialmente, prosperidade, eu estou falando de crescimento. Então, o nosso Deus é um Deus de prosperidade, porque Ele criou o homem lá atrás e hoje nós temos aqui quase 8 bilhões de pessoas habitando o nosso planeta, e dizem os estudiosos que já passaram pela Terra mais de 100 bilhões de pessoas. O nosso Deus é um Deus de prosperidade, e quando a gente está ligado a Ele, aonde a gente põe a mão, Ele prospera também. Está escrito isso no Salmo 1, que a vida daquele que está em Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiro. Toda árvore que é plantada, que está nascendo, que ela vive às margens de um rio, essa árvore é verde o ano todo. Por quê? Porque há uma fonte de água passando ali, alimentando as suas raízes. A gente tem aqui, na descida do Colorado, nós temos o Córrego do Torto. E a gente pode ver que em momentos de seca, a partir de agosto, setembro, aquela seca terrível, toda a vegetação amarelada. Mas você consegue distinguir o curso do rio, porque a margem do rio, dos dois lados, do córrego do Torto, está tudo verde. É assim que acontece quando a gente está ligado em Deus, quando a gente está conectado com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Quando a gente está conectado na fonte, esse rio que sai dele entra em mim, e esse rio transborda em mim, e aí a gente vai alimentando outras pessoas. Engraçado que eu estava passando por isso, algumas pessoas vinham me visitar e falavam: olha, eu vim aqui te consolar, mas na verdade eu que saí consolado. Como é que explica isso? Se eu estava com um filho, se o filho com câncer era o meu, o que eu quero dizer para vocês? É que não importa a circunstância, não importa o momento que você está passando, se você estiver com Deus, Ele vai cuidar, Ele vai refrigerar a sua alma. Como diz aqui, refrigera a minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Então o salmista, ele tinha essa convicção. O Salmo de Davi, Davi tinha essa convicção de que quando ele conversava com Deus, ele buscava estar na presença de Deus, a alma dele era refrigerada, a alma dele era acalmada. E eu confesso a vocês, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria suportado passar pelo que eu passei. Eu não teria suportado. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês. Independente do que aconteça, esteja conectado com Deus. Em nenhum momento eu falei: Deus, eu não aceito isso, não sei o quê, estou revoltado. Em nenhum momento eu falei isso para Deus, e nem a minha esposa. Nós falamos: Senhor, nós aceitamos passar por essa situação. Sabe por quê? Jesus deixou uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu. Agora, será que eu tenho estado com Deus, ou eu tenho dado as costas para Deus? Ele falou para mim: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, até terminar todas as dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. A última dispensação é a dispensação do milênio, onde Jesus vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, vale a pena a gente estar conectado na fonte. Porque não importa qual o problema, não importa qual o desafio, não importa o tamanho do problema. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que para Deus não é impossível. Então, quando eu alimento a minha alma, eu alimento meus olhos, meus ouvidos com essas palavras de fé, com essas palavras de certeza que Ele me dá, eu consigo ultrapassar e vencer qualquer barreira. Porque quando eu olho para o alvo, eu tiro o foco dos problemas. Quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Deus, eu não estou olhando, os problemas estão aqui embaixo, na superfície. Agora, quando eu olho para o alto, eu não estou vendo problema nenhum. Porque o que nos para muitas vezes são os obstáculos. São os obstáculos. Continuando aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum.
A Bíblia diz que Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua alegria, a sua felicidade, ele quer matar você, ele quer matar a sua alma com depressão, com coisas ruins. Ele quer destruir a sua família. E se você não estiver conectado em Deus, você fica vulnerável. Você fica vulnerável. Quando a gente estava passando pelo tratamento de quimioterapia, às vezes eu não conseguia levar o Davi para fazer o tratamento, quem ia era a Cintia. Aí ela falava assim para mim: bem, lembra daquele casal, pai de fulaninho, tal, que estava fazendo tratamento? Não lembro, separou. O marido foi embora. O marido foi embora. Ou seja, os problemas vêm, abala tudo, o nosso emocional, o nosso espiritual. E se a gente não tiver uma base, porque Jesus falou, olha, aquele que constrói a casa na rocha, pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, aquela casa sustenta. Mas a casa que é construída na areia, ela não tem força, ela vai tombar. O que tem sido o alicerce do seu casamento? O que tem sido o alicerce da sua vida? São as coisas materiais, é o seu salário, é o seu emprego, é a sua função, é a sua empresa. Se for isso, meu amigo, você está totalmente perdido. A nossa rocha tem que ser Deus, o nosso Criador, aquele que nos chamou, que nos fez com muito carinho. A nossa identidade está lá em Gênesis 1, 26, quando teve uma reunião de colegiado, Deus, o Espírito Santo e o Filho, Jesus, eles falaram assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer que você e eu somos imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado, esse distanciamento que a gente tem de Deus, ela desvirtua essa identidade. E como é que eu resgato essa identidade? Me conectando a Jesus, me conectando a Deus. Mais uma vez eu repito, não estou falando de religião. Eu estou falando de você se conectar àquela pessoa que te fez, que criou todo esse universo. Hoje até a ciência está dizendo, está comprovando, não tem como um universo desse tamanho, que não tem como medir o universo, funcionar se não tiver alguém arquitetando por trás, organizando tudo. Não tem como. A ciência já chegou a essa conclusão. E o universo não é uma obra do acaso. A matéria, toda essa matéria que foi feita no universo, os planetas, as galáxias, as estrelas, os sóis, isso tudo veio de Deus. Deus criou da energia que flui dele, tudo isso pra gente. Deus criou esse planeta maravilhoso aqui pra gente desfrutar. Também aqui, diz aqui o Salmo 23, verso 4. Porque tu estás comigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu posso fechar a porta para Jesus, porque lá em Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, ele está falando o quê? Do coração. Eu entrarei. Jesus, ele não arromba o coração de ninguém, não arromba a porta de nenhuma. Ele se colocou, estou à sua disposição. No dia que você me quiser, eu entro na sua vida. E cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele vai fazer uma grande festa, uma grande transformação na sua vida. Mais uma vez, repito, não estou falando de religião. Eu estou falando de você se conectar com aquele que te criou. Só isso. Restaurar a sua identidade de imagem e semelhança de Deus. Que hoje o pecado desvirtua essa imagem, desvirtua essa identidade. Essa identidade é desvirtuada. Por causa do pecado, por causa da nossa ignorância, ou porque a gente rejeita ter comunhão com Deus, com o nosso Criador. Preparas uma mesa, verso 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Estes inimigos não podem tocar esta mesa preparada. O que são os nossos inimigos? Podem ser pessoas, mas a Bíblia traz um conceito muito interessante, que a nossa guerra ela não é contra pessoas, não é contra a carne ou sangue. Às vezes,
O inimigo usa pessoas para nos atormentar. Mas não é contra essa pessoa que você tem que lutar, que você tem que guerrear. É o mundo espiritual entrando aqui no nosso mundo natural. Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades e hostes espirituais da maldade. Quando você vê, gente, pode ter certeza, quando você vê alguém, um serial killer desse aí matando várias pessoas, igual Lázaro, que perdeu a vida porque foi consequência, pode ter certeza que além do emocional, existe ali também um lado espiritual. Possessões malignas na vida daquele rapaz que levaram ele a fazer tudo aquilo lá. Dominou a mente dele. Lázaro, pelo jeito, não tinha mais o controle absoluto da sua mente. O controle estava na mão de entidades. E provavelmente o levou a fazer aquelas coisas lá. Coisas ruins, pesadas. Porque esse é o papel do inimigo das nossas almas: roubar, matar e destruir. Isso que ele quer fazer. E quando eu estou distante de Deus, distante de Jesus, eu fico vulnerável para que o inimigo ele possa lançar dardos inflamados, como Paulo fala. Sabe o que protege a gente dos dardos inflamados do maligno? O escudo da fé. E como eu adquiro o escudo da fé? Através da Bíblia, através da palavra. A palavra que eu escuto, a palavra que eu vejo, que eu leio, isso me alimenta e se torna um escudo para eu defender minha família, a minha casa, as minhas emoções, o meu trabalho. É isso. Alimente-se de coisas boas. Como eu disse, os olhos são as janelas da alma. O que você tem alimentado a sua vida, a sua alma, o seu espírito? Jesus falou, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu fico na pornografia, eu estou alimentando a carne. Se eu fico vendo mulheres nuas, eu estou alimentando a minha carne. Se eu fico vendo coisa de violência, eu estou alimentando a minha carne. Tá? Não sei, às vezes você recebe um vídeo, né? Como girou aí o vídeo do Lázaro, fotos dele morto. Se você ficar vendo aquilo o tempo todo ali, você alimenta a violência dentro de você, ódio, você alimenta raiva, você alimenta coisas ruins em você. Então, escolha, selecione o que você vai ver, o que você vai alimentar a sua alma. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade faz-nos dar pastos verdejantes, águas tranquilas, a misericórdia de Deus se renovando na nossa vida. E na casa do Senhor habitarei por longos dias. Contanto que o Senhor seja o nosso pastor, podemos contar com tudo isso. Mas se eu não quero Deus na minha vida, eu não posso contar com isso. Deus ele tem compromisso com aqueles que permitem se relacionar com Ele. Eu não posso sustentar, hoje eu não posso sustentar a mulher de um amigo. Não é minha esposa. Eu tenho que sustentar a minha esposa e os meus filhos. Porque eu tenho um relacionamento com a minha esposa e meus filhos. A partir do momento que eu consigo aqui sustentar a minha casa, pagar minhas contas, aí eu posso começar a transbordar na vida dos outros. Posso dar ali uma cesta básica, posso ali dar algo, né, ajudar no network, ela arrumar um emprego, pegar o currículo, fazer essas coisas todas. Mas eu preciso ter um relacionamento aqui. Da mesma forma, Deus, ele para ele te garantir tudo isso aqui do Salmo 23, o seu coração precisa ser entregue para Ele. Você precisa estar conectado a Ele. Tem um texto muito maravilhoso lá em Lucas, que quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, Jesus quebra um monte de paradigma, de regra. Primeiro, um judeu não poderia conversar com mulher em público. O judeu não poderia nem conversar com a própria esposa em público. Jesus estava conversando com uma mulher, e essa mulher ainda é samaritana, ou seja, era uma raça misturada de judeu com estrangeiro. Então, judeu e samaritano não se davam bem, diz a Bíblia, eles não se falavam. E a razão disso é histórica. Né? Porque
Saul, ele era era um reino só. Depois o reino se tornou dividido, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Quando o povo de Israel foi levado cativo pelos assírios, esse povo judeu começou a se casar com estrangeiros. Então se tornou um povo misto. E a capital de Israel era quem? Samaria. O povo de Judá foi levado cativo pela Babilônia. Estiveram cativos lá 70 anos. Depois, Esdras e Neemias começou a retornar esse povo para Judá, reconstruindo o templo, reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, que é a capital de Judá. Então os judeus não aceitavam mais os samaritanos. Por quê? Porque eles se misturaram com outras raças. E os judeus então desprezavam os samaritanos. E os samaritanos então fizeram um templo no Monte Gerizim para que eles pudessem adorar, porque os judeus não deixavam eles adorar em Jerusalém. E aquela mulher, então, com Jesus quebrando o paradigma de cultura, de raça, de religiosidade, de tudo. Jesus quebrou tudo. Porque o mais importante para ele não é religião, gente. Jesus era judeu e não pregou o judaísmo, que é uma religião. Eu não sou judaísta. Eu sou cristão. Eu sigo Jesus, eu tenho um estilo de vida. Jesus é um estilo de vida. Por quê? Porque Jesus ensina princípios, Jesus não ensina regra. Jesus ensina princípios. Se você ler Mateus capítulo 6, olha, se alguém bater na sua face, oferece a outra. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, caminha 2. Jesus não ensina regra, Jesus ensina princípio. Quando você vive por princípios, principalmente de Jesus, esses princípios farão você prosperar em todas as áreas da sua vida. Porque Jesus fala de humildade, Jesus fala de servir o próximo, Jesus fala de amar o próximo como a você mesmo. Quero convidar você a se conectar a Jesus, a se conectar a Deus. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Por quê? Porque o pecado da desobediência lá de Adão, lá no Éden, ela quebrou essa conexão com o Pai. E essa conexão com Deus só foi restabelecida, de fato, com Jesus, com a sua morte e sua ressurreição. E ele reconstruiu essa ponte, esse elo de ligação entre nós, criaturas, e o Deus, o nosso Criador. Lá em 2 Timóteo, Paulo escreve, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, você pode conferir, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Ele veio ao mundo, se tornou carne, morreu e ressuscitou, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância em todas as áreas da nossa vida. No seu casamento, na sua profissão, no seu emocional, com seus familiares, com seus parentes, na vida social, na vida profissional, em todas as áreas da sua vida, na vida espiritual, principalmente. Na vida espiritual, eu quero dizer que a gente esse conjunto de pilares, são vários pilares que a gente precisa estar ajustando. E Deus, ele nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Eu sou muito grato a Deus, porque às vezes as pessoas me falam, você é iluminado, você é uma pessoa diferente. Eu sou iluminado porque Deus está dentro de mim, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. E é isso que ele quer fazer, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você permite que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. E ele começa a transformar a sua vida. Eu já vi gente, quando entregou o coração para Jesus, foi libertado de vício, de bebida, de fumar na hora. Sabe por quê, gente? Porque a gente não foi criado para ser viciado em alguma coisa. A gente não foi formado para isso. O propósito da nossa existência, primeiro, é adorar a Deus. Nós somos criaturas, e a criatura adora o seu Criador. E muitas pessoas estão perdidas hoje porque não sabem qual é o propósito. Primeiro, porque não sabe a sua identidade. Quando você descobre a sua identidade, que você é imagem e semelhança do Deus Criador, você descobre o propósito, que é falar para o mundo todo
que elas são imagem e semelhança desse Criador e que elas precisam restaurar a sua identidade que está desvirtuada pelo pecado. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a única forma de nós sermos restituídos à glória de Deus é por meio de Jesus Cristo, entregando a nossa vida para Jesus, entregando a nossa vida para Ele. Amém? Então, diz aqui o último versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Precisamos estar conectados com Ele, para que esta palavra esteja em nosso coração. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por vocês que estão aqui nos ouvindo. Essa live vai ficar salva. Senti de fazer, e periodicamente eu quero fazer para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, para que vocês indiquem esse vídeo para outras pessoas. Nós falamos sobre o Salmo 23, sobre o cuidado de Deus, mas é preciso que eu escute a voz do pastor. Deus, Jesus é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele usa o cajado, Ele passa azeite nas nossas feridas, Ele nos conduz a pastos verdejantes, Ele nos conduz a águas tranquilas. É isso que é ser cristão, é você deixar ser guiado pelo Mestre. Um grande abraço, Deus te abençoe.